E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Programando em Minutos. Estou aqui com o cabelo meio desajeitado. Fui no cabeleireiro hoje, mas ele estava fechado. Então vocês vão ter que... Tentei dar um tapa aqui nele. Vai assim mesmo. Desculpa inicialmente por ter passado tanto tempo assim sem gravar vídeo. Eu estou no processo de terminar o mestrado e iniciar o doutorado. Sim, passei no doutorado na Universidade Federal do ABC. E estarei iniciando o doutorado esse ano. Yeah. E por conta disso, eu estou tendo que finalizar várias coisas do projeto que eu preciso para terminar o mestrado e tudo mais. Então, se não tiver vídeos, é por esse motivo. Mas eu fiz aqui mais um programa aqui para o Programando em Minutos. E sem muita enrolação, vamos nessa. Programando em Minutos 4, Gênios. Vamos lá, Gênios é esse joguinho aqui que muitos podem ter conhecido, podem já ter visto em supermercados, em lojas de brinquedos. É um jogo praticamente da memória, muito famoso nos anos 80. Ele tem um outro nome em inglês, agora não estou lembrado. E ele interage com você através de sons e cores. Vocês já devem ter jogado algum joguinho desse jeito, que ele acende uma cor e toca um som, e aí em seguida você tem que repetir. A seguir ele toca a primeira cor e som e uma segunda aleatória, que pode ser a mesma, inclusive, e você tem que repetir, e assim você vai repetindo a sequência que o jogo vai te dando. E assim vai sendo a jogada. E nós vamos fazer esse jogo hoje. Vamos lá. Basicamente, esse jogo a gente vai implementar utilizando dois vetores. Ele vai ser mais simples, mas eu queria fazer um projeto um pouco mais simples para ensinar alguns conceitos a mais do Tiki-Z. Então vamos lá. O jogo vai ser implementado utilizando dois vetores. Então um vetor, que é o que vai ser preenchido com o tempo, que vai dizer que tarefa que você tem que fazer. E o vetor de usuário, que ele é zerado toda vez que uma nova jogada é feita. E você vai preenchendo, apertando ou clicando nas cores, de modo a tentar deixar o vetor do usuário igual ao vetor modelo, que eu estou chamando aqui, vetor do usuário e vetor modelo. E tudo bem. E aí o desenvolvimento, ele pode... Aqui eu chamei o número 0 para iniciar o vetor, por uma questão de facilidade na hora da implementação, vocês vão ver. E cada cor eu chamei de um número, de 1 a 4. Então 1 pode ser verde, 2 pode ser vermelho, 3 pode ser amarelo, 4 pode ser azul, tanto faz. Aí vai dar questão de como você implementar. Para o programa, ele vai ficar dentro do programa, a lógica do programa, ele segue esses números. Entretanto, para o usuário, ele vai enxergar só as cores. Então vamos lá, vamos fazer só uma simulação para entender. Então, por exemplo, vamos dizer que o modelo inicia com 0, 0, ou seja, não tem nenhuma cor. Então, um novo nível, nível 1, um número é sorteado aleatoriamente, vamos dizer que o sorteado é o número 2. Então, ele insere, então o modelo está agora 0, 2 e vai esperar a sequência de jogada do jogador. Então, o jogador coloca 2. Então, fica o modelo 2 igual ao do usuário. Beleza, o usuário passou de nível. Em seguida, ele continua do mesmo jeito. E aí, novo nível. Mais um número é sorteado, vamos dizer que ele sorteou o número 1. E aí o jogador joga a sequência 2 e 1. Como ele está igual, vai para a próxima jogada. Aí é sorteado mais um número 4. Então, o número 4 e o usuário insere a sequência 2, 1, 4. Tá certo? Prossegue para o próximo nível. Aí o número 1 é sorteado novamente. Aí só que agora, dessa vez, o jogador vai inserir a sequência 2, 1, 3. Não sei se confundiu na hora de colocar o... Oh, faltou um aqui, ó. Tem um aqui depois do 2 e antes do 3. Então o jogador foi e ele confundiu o 4 com o 3 por algum motivo. Aí ele erra e o jogador perde. Então basicamente é isso. E vamos à mão à massa. No último vídeo, eu percebi no Tetris, Programando em Minuto Tetris, eu percebi que a minha tela tinha ficado um pouco complicada de ler. As letrinhas ficaram um pouco embaçadas. Eu tentei modificar a cor do fundo, da onde eu programo, e as letras
que eu programo. Então vamos ver se facilita um pouco mais o desenvolvimento. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo chamado memoria2.py. 2 porque eu já criei uma outra teste. Vamos começar importando from tkinter import all. E eu vou importar também o random, porque eu preciso dele para gerar os números aleatórios que vão fazer parte da jogada. Então vamos começar criando um objeto window, que será um objeto do tkinter, e um canvas, que será um canvas, maiúsculo, canvas, eu passo a janela que a gente vai criar, o window, e tem que passar a largura e a altura. Então width vai ser igual à largura e o height vai ser igual à altura. E o background, a cor do fundo, vai ser igual a white. E eu faço aqui largura, minha largura vai ser 500, vamos fazer, deixa eu pensar, 400 por 400. E a altura igual a 400. Eu vou fazer também os botõezinhos que a gente tem que apertar, ao invés de fazer redondinho e tudo mais, para facilitar, a gente vai fazer quadrados. Então eu vou colocar 4 quadrados um do lado do outro, servindo de cores, e a gente vai clicar nessas cores, certo? Então, e aí eu vou definir aqui o lado do quadrado. Então eu vou colocar aqui lado igual a 100. Então eu vou colocar 100. Na verdade eu vou precisar aqui colocar 500. Porque se eu colocar 100, o jogo inteiro vai ser só o quadradão. Eu quero deixar um pouquinho de borda branca do lado. Então o lado vai ser igual a 100. E eu vou colocar um init x e um init y. Esse init x e init y é onde que vai começar o quadrado que eu vou desenhar. Lembrando que para eu desenhar um quadrado no tkinter, eu tenho que passar os 4 pontos que formam o quadrado. Então, a ideia é eu usar esse init x para deslocar em que posição que eu quero que o primeiro quadrado esteja para facilitar um pouco a vida. E esse init x ele vai ser igual a largura, eu vou dividir por 2 para pegar a metade e vou subtrair o lado para ele ficar um lado menos da metade. Então é a largura dividido por 2 menos o lado. E o init y vai ser a altura dividido por 2 menos o lado. Certo? Então vamos desenhar os quadrados, que acho que vai ficar um pouco mais fácil de visualizar. Eu vou fazer só uma função que desenha o quadrado e vai me retornar uma lista. Lembrando que a lista é um recurso do Python, que ela vai me retornar a lista para formar o quadrado. Então vou definir aqui uma função chamada quadrado, em que eu vou passar para ela o init x, um init y e um lado. Lembrando que esses são os argumentos, eu não estou passando os elementos init x mesmo. Isso é simplesmente os argumentos que eu estou passando que eu vou utilizar nessa função. Então eu vou retornar o quê? Eu vou retornar uma lista, onde o primeiro ponto será aqui. Então ele vai ser o init x, o init y. Em seguida, eu tenho que passar o segundo ponto, onde eu ando no eixo x o tamanho do lado e continuo no mesmo y. Então, o init x mais lado e o init y. Em seguida, eu vou descer, então o init x fica mais o lado e o init y fica mais o lado. Então, o init x mais lado e o init y mais lado. E depois eu volto para cá, onde eu volto o x e o y continua com o tamanho do lado. Então, o init x e o init y mais lado. Então, eu retornei esse quadrado, fica mais fácil da gente desenhar. Então, vamos desenhar aqui um quadrado. Eu vou fazer canvas.createPolygon.
Aí eu vou passar o lado a lista que diz as posições de cada ponto do quadrado, de cada extremidade do quadrado. Então eu vou utilizar a função que a gente acabou de criar, quadrado, com os lados. Agora esse init_x é esse grandão, porque ele está fora dessa função. Então esse aqui já estou usando o global. Init_x, init_y e o lado. E a cor dele será igual a... Vamos fazer igual da apresentação? Apresentação, cadê? É o verde. Então vamos fazer o verde. Green. Vou colocar Green 2. Green 2 é uma cor do próprio Tkinter. Tem até uma tabelinha que eu posso mostrar depois que diz quais são as cores do Tkinter. Então, tá? Eu vou criar canvas, create, polygon. Aí o próximo quadrado, ó, quadrado, que vai ser ao lado desse quadrado que a gente acabou de criar. Então, o init_x dele será init_x mais lado. Então, o primeiro ponto dele será depois do primeiro ponto. Imagina que esse aqui é o ponto do primeiro quadrado e esse aqui é o ladinho dele. Então, o primeiro ponto tem que ser grudado ao segundo ponto desse primeiro quadrado. Init y e lado. E vou chamar ele de, qual que é a cor? Vermelho, vermelho, amarelo e azul. Beleza, vermelho, amarelo e azul. Então vamos lá. Background igual a red 2. Vou fazer a mesma coisa. Opa. Travou o computador? Ah, ok. Canvas.create polygon. Quadrado. E agora, criei esse quadrado, estou criando esse de baixo, onde o y é mais o lado e o x é o mesmo. Então, init_x, init_y mais lado. E o lado. E o background é... eu esqueci. Azul, vou falar blue. E por fim, create polygon. Quadrado. Init_x mais lado. Init_y mais lado, pela mesma lógica que a gente usou para criar a posição dos outros. E vou chamar ele de yellow 2. Então vamos criar agora... faltou eu dar o pack. Canvas.pack. Vou criar agora um loop que vai fazer o jogo ficar rodando o tempo todo. Enquanto true, eu vou dar um window.update. Esqueci essas funções. Deixa eu dar uma colada aqui rapidinho. Ele vai ser... onde está? Canvas after, que diz quando que o canvas vai ser atualizado, quanto tempo demora para o canvas ser atualizado. After. O window update idle tasks. E o window update. Certo? Vou fechar a cola. E vamos continuar. Então, teoricamente, isso deve desenhar a tela, se a gente não errou nada. Então, eu vou aqui, Python 3, memória 2.py. E vamos ver o que ele vai desenhar. Opa, errei alguma coisa. Vamos ver em que linha que está errado. Linha 18. Linha 18. Opa, desculpa, confundi aqui. A função para pintar o quadrado não é background, é fill. Então, temos aqui então o nosso tabuleiro do Genius. Então, vamos lá. Agora a gente tem que clicar nas cores para elas serem identificadas e elas piscarem quando a gente clica. Então vamos dar o bind, vamos dar o canvas.bind
window, desculpa. Window.bind. E aí o bind, a gente vai utilizar um botão para dar um bind. O comando de botão. Vocês lembram dos outros vídeos? A gente usava, por exemplo, para a tecla up, para cima, setinha para cima, a gente usava esse comando. Só que a gente quer clicar no lugar. Então eu vou usar o button 1. Então quando eu colocar button 1, se eu clicar com o mouse esquerdo, ele vai ativar. Eu vou fazer uma função que ele vai corresponder, e a função vai ser para, vamos dizer, para piscar o verde, para ativar o verde. Então vou colocar que vou chamar uma função de green. E tem uma outra coisa que eu preciso, quando eu for clicar em alguma coisa, eu preciso dizer no que eu estou clicando. Para isso, eu vou colocar um negócio aqui no Create Polygon que chama Tags, onde eu vou dizer, vou dar um nome para esse polígono. Eu vou chamar ele de Green. Então, eu vou estar dizendo que eu estou clicando no Green, no botão 1. E vamos só testar, vamos criar uma função chamada Green aqui, só para testar se deu certo. Ele é um evento e eu vou imprimir, clicou no verde. Vamos salvar e vamos rodar. Temos aqui e aparentemente não deu certo. Vamos ver o que está de errado. Criei aqui green, eu dei um bind. Deixa eu ver se eu copiei certinho o comando. Opa, eu quero abrir a minha cola. Se eu copiei certinho, vamos ver os binds aqui. Tag bind, tá certo. É uma outra função. Isso aqui eu vou utilizar a tag bind. Qual que é a diferença do bind? O tag bind, eu vou dar um bind por uma tag, identificando uma tag, aliás, informando a tag que identifica o elemento em que eu estou realizando a ação. Então, tag bind, tá? Tag bind. E vamos rodar novamente. Memória 2. Tag bind. Não funcionou. É bind tag. Bind tag. Oh, memória ruim. Acabei de ver um negócio e esqueci. Tag bind. Canvas tag bind. Não tinha esquecido não, tá certo. Tag bind. Vamos ver qual que é o... é button press. Tem o nome exato do botão, do comando do botão. Então é button press. Vamos ver se dá certo. Vamos fechar a cola novamente e rodar o jogo. Errado, linha 26. O que tem na linha 26? Canvas. Vamos ver se o bind é no canvas. Isso. Estava colocando errado. Agora sim está funcionando. O bind vou dar no canvas. Então, sempre que eu clico aqui no verde, acontece. Se eu clicar nas outras cores, não acontece nada. Se eu clicar fora, também não acontece nada. Mas quando eu clico no verde, ele aparece. Clicou no verde. Então, beleza. A gente já fez, está encaminhando o projeto. Vamos criar, então, as outras funções e dar um bind em todos os quadradinhos. Então, def red event
Vou colocar aqui só um, clicou no verde. Def blue, event, print, clicou no azul. E def yellow, event, print, clicou no amarelo. Então, temos aqui todos os eventos. Vou rodar novamente só para ver como ficou. Deixa eu subir um pouquinho essa tela porque a minha janela está cobrindo. Então, clicou no verde, clicou no vermelho. Faltou dar o bind, eu criei só as funções. Deixa eu dar o bind. Vou dar um copy e cola aqui. Então, se eu clicar no red, blue e yellow, lembrando que são os polígonos que tem as tags chamadas green, red, blue e yellow, eu vou rodar as funções chamadas red, blue e yellow. Então vamos lá, agora é para funcionar. Verde, vermelho. Aí vocês estão de brincation comigo. Yellow event. Tag bind. Também não coloquei as tags. Tags. Red. Tags. Blue. Tags. Yellow. Lembrando que quando você tem um erro no seu código, não se desespere. Provavelmente você só esqueceu uma vírgula. Nesse caso, a gente esqueceu algumas tags. Legal. Eu só esqueci de mudar aqui esse verde aqui. Então, quando eu clico no vermelho, ele está dizendo que eu cliquei no verde. Mas o azul e o amarelo estão funcionando bonitinho. Isso não importa muito porque esses textos aqui são só para facilitar a visualização. Certo? Então vamos fazer agora aquele efeito de quando você clica, ele acende a cor para dar a impressão que você realmente clicou. Para isso eu vou criar outras funções que vão alterar a cor do elemento. Então eu vou definir uma função aqui, pisca verde. Eu vou colocar pisca green. A gente está usando em inglês mesmo. Sem evento nenhum. E o que eu vou falar? Eu vou ter que alterar o elemento, a cor de um elemento. Só que eu não consigo identificar acho que talvez eu consiga identificar pelas tags, não tenho certeza, eu fiz de outro jeito, vamos tentar fazer de outro jeito. Eu vou dizer canvas.itemConfig, aí eu passo o item, vou tentar passar o verde, e eu vou mudar o fill para, deixa eu ver se eu acho aqui a tabela de cores que eu peguei. Tá em downloads. Vamos ver. Tabela de cores, cadê você? Eu vou colar aqui as cores que eu coloquei, porque tá complicado. Para o azul, vou só copiar aqui. Para o azul, eu coloquei o Cornflower Blue. Para o vermelho, eu coloquei o Indian Red 1. Para o amarelo, eu coloquei o Light Golden Hot.
E para o verde, eu coloquei o Pale Green. Só copiando porque minha internet aqui de casa caiu. Então, o verde aqui a gente vai alterar para Pale Green. A gente vai dar window.update para atualizar as cores. A gente vai dar um sleep de 0.2 segundos para que essa cor fique aparente e depois volte. Porque se eu colocar os comandos tudo diretos para mudar de cor, ela vai mudar tão rápido que não vai dar para ver. E em seguida, eu vou mudar de novo a cor para o que estava antes, que é o Green 2, acredito eu. E aí dou o Windows Update. Vamos ver se isso funcionou. Desculpa, quando eu clicar no verde, eu quero que pisca o green, o verde. Então, vamos tentar aqui. Opa, ele mudou de cor, mas não voltou. Vamos ver qual que foi o problema. O sleep. Eu tô sem a biblioteca que faz o sleep funcionar. Eu acho que é a biblioteca time. Estou chutando. Não, não é. Vamos lá, vamos colar novamente. É a time. Mas por que ele não foi? From time. Import all. Opa, abri o texto ao invés de executar. Então, temos aqui o efeito. Ele tem que demorar um pouquinho mais assim para ficar visível na hora do jogo. Eu vou fazer agora todas as funções igual o pisca green para fazer os efeitos em todas as cores. Então, para facilitar e adiantar, eu vou copiar todas as funções aqui. Então, são 4 funções. Certo? Então, vai ser o pisca green, o pisca red, o pisca blue e o pisca yellow. No pisca red, eu vou colocar o Indian Red 2 e eu volto para o Red 2. No azul, eu coloco o Cornflower Blue. E ele volta para o Blue 2. Em seguida, eu vou colocar o Light Golden Rod e volto para o Yellow. Fio igual Yellow 2. Então, eu tenho aqui todas as funções definidas. E agora, para cada evento aqui, eu coloco o pisca red, pisca blue e o pisca yellow. Vamos testar para ver se deu certo? Então, o verde deu certo. Opa! Estamos mudando, na verdade, só um quadrado. Por quê? Porque eu coloquei aqui que eu vou mudar a tag green.
quando na verdade tem que mudar o red. Eu tenho que mudar o blue. E eu tenho que mudar o yellow. Vamos ver. E aqui nós temos todas as cores funcionando. Então, basicamente, o funcionamento da parte gráfica está pronta. Agora a gente tem que colocar a lógica do jogo. Então vamos lá. Vamos fazer que nem eu expliquei no começo. Nós vamos ter dois vetores. Um que é o modelo, que vai ser uma lista só com 0. E o outro é o usuário, que vai ser outra lista só com 0. E aí a gente vai definir uma função aqui, aumenta nível, em que ela vai sortear um número aleatório entre 1 e 4 e vai adicionar no vetor modelo. Então eu vou fazer um número temporário que vai ser igual a random.randInt, onde eu sorteio um número inteiro entre 1 e 4. Em seguida, eu faço o modelo.append, ou seja, eu vou colocar no fim da lista modelo. E outra coisa, toda vez que eu clicar em algum botão, eu tenho que adicionar o botão que eu cliquei no vetor de usuário. Então aqui nas funções green, quando eu clicar, ele vai piscar o verde e vai dar um append do número 1 no vetor de usuário. Do mesmo modo, eu faço isso no vermelho, no azul e no amarelo, mudando só os códigos que eu utilizei para identificar cada um. Então o verde vai ser 1, o vermelho vai ser o 2, o azul vai ser o 3 e o amarelo será o 4. Então está praticamente pronto. E agora a gente faz uma pequena lógica aqui embaixo que vai indicar o que acontece durante o jogo. Então eu vou ter duas restrições. Uma que vai dizer, para eu verificar se está igual, eu preciso verificar, aliás, o jogador consegue ganhar quando os dois vetores, usuário e modelo, têm o mesmo tamanho e todos os elementos são iguais. Então, se eu tiver o tamanho do vetor usuário igual ao tamanho usuário igual ao tamanho do vetor modelo. Essa será uma restrição. A outra restrição será se o último elemento que eu inseri ele é igual ao elemento na mesma posição do modelo. Então, o último elemento usuário, o último elemento dele, menos 1, ele pega o último elemento da lista. Ele tem que ser igual ao elemento na mesma posição do modelo. Então eu pego o modelo e o elemento que vai estar lá é o tamanho do vetor usuário menos 1. Então se eu estou vendo o elemento na posição 1 do usuário, eu tenho que ver o elemento na posição 1 do modelo. Lembrando que os vetores eles iniciam do índice 0 e o tamanho ele conta a partir de 1. Então, se eu tenho um elemento no índice 0, o tamanho do meu vetor é igual a 1. Por isso que esse menos 1 precisa estar aí nessa restrição. Então, deixa eu subir um pouquinho isso. Então, vamos fazer assim. Para que o nível suba, eu preciso que os dois vetores tenham o mesmo tamanho, significando que
o usuário já inseriu todos os elementos que precisava, toda a sequência. E eu preciso que o último elemento seja igual o último elemento de usuário seja igual ao último elemento do modelo. Na verdade, eu precisaria verificar todos, mas esse loop ele fica rodando várias vezes. E aí, quando eu inserir uma cor, ele já vai rodar uma vez e vai verificar se o último o último de usuário está igual ao mesmo elemento no vetor modelo. Então, se R1 e R2, então significa que o usuário conseguiu inserir a sequência correta, e aí eu posso chamar aquela função aumenta nível. Ao aumentar um nível, eu preciso fazer com que o jogo pisque a sequência do modelo. Então, para ir em modelo, ou seja, para cada elemento i dentro de modelo, se o i for igual a 1, então eu pisco o verde, pisca green. E vou dar um sleep de 2 milésimos. 1 milésimo, vai. Só para dar um tempo ele pisca, aí espera. Aí o outro pisca, para não ficar muito rápido. Se o i for igual a 2, então pisca red. E dá um tempo de 0.1. Se i igual a 3, pisca blue e dá um sleep de 0.1. Se o i igual a 4, eu dou um pisca yellow e dou um sleep de 0.1. Esses sleeps, eu sempre estou dando o mesmo sleep, o mesmo tempo entre os piscares. Só que como eu estou dentro de um for, eu posso deixar eles fora do if. Ao invés de escrever 4 vezes, eu escrevo uma vez no lado de fora e eu posso deletar todos esses sleeps que estão dentro. Então só pisco, espero. Aí retorno o loop para piscar e esperar. Certo. E aí, se não acontecer R1 e R2, se o tamanho do vetor o usuário não for o mesmo tamanho do vetor modelo, eu ainda preciso ver se o usuário é igual ao outro. Se não é o mesmo tamanho e o último elemento do usuário não é igual ao elemento na mesma posição do modelo, então eu imprimo jogador perdeu e saio do jogo. Então, acredito que seja basicamente essa a lógica do jogo. Vamos ver se eu não errei em nenhum momento. O que eu errei? Indentação. Agora sim. Apareceu lá atrás, mas não deu para ver direito. Mas apareceu o verde, piscou primeiro. Então vou clicar no verde. Aí ele já deu o verde e o azul. Então verde e azul. Opa, deu algum erro aqui. Ah, sim. Então, toda vez que eu aumento o nível, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso fazer que o vetor do usuário seja novamente 0. Ou seja, eu estou zerando para o usuário ter que colocar toda a sequência. E uma outra coisa que eu vou fazer, toda vez que o usuário passar de nível, eu vou dar um sleep de 0.3.
na verdade, um sleep de 1 segundo. Ele vai dar 1 segundo para identificar que o jogador venceu e rodar de novo. Aqui, novamente, ele rodou o verde primeiro. Ele aparece na minha outra tela, então por isso que vocês não conseguem ver. Mas o verde deu um tempo, verde, verde. Então, verde, verde. Deu um tempo, verde, verde, azul. Verde, verde, azul. Verde, verde, verde. Oh, errei. Era verde, verde só. Então, mais uma vez. Dessa vez ele rodou o azul. Então, azul. Azul, vermelho. Azul, vermelho, vermelho. Azul, vermelho, vermelho, verde. Azul, vermelho. Vamos fazer o amarelo para errar. Opa, errou, perdi o jogo. Gente, eu estava editando aqui o vídeo e eu não percebi um pequeno detalhe. Aqui nessa parte do código, eu tinha feito não R1 e não R2. O problema é que assim, desse modo, ele só vai verificar os elementos, se o último elemento é igual ao primeiro elemento, no meio da jogada. E aí ele não vai verificar se o último, porque a restrição de cima, o primeiro if R1 e R2, ele vai verificar se o tamanho é igual e se os últimos são iguais. Se isso não acontecer, eu tenho que ter alguma coisa que verifique se os últimos são iguais. Então, por conta disso, eu não preciso colocar esse R1 aqui, porque eles não precisam ser iguais. Em todo momento, eu vou estar verificando se o último elemento que está sendo colocado ele é igual ou não ao elemento na mesma posição do vetor modelo. Tem algum problema isso? Pode ter, da forma que nós implementamos. Por quê? Porque esse loop aqui, o while true, ele está rodando a cada 50, se eu não me engano, esse 50 aí é milésimos de segundo. Então, a cada 50 milésimos de segundos, ele roda uma vez. Se a pessoa for rápida o suficiente para ela conseguir clicar numa errada e depois clicar na certa, antes desses 50 milésimos de segundos e esse loop acontecer, pode ser que ele não consiga verificar a última posição. O certo seria eu fazer o certo para não deixar acontecer esse caso seria eu fazer uma varredura do vetor inteiro para decidir se ele está ou não, se todos os elementos estão iguais ou não. Entretanto, eu teria que fazer uma varredura de vetor, apesar do vetor ser pequeno, o tempo inteiro. E isso diminuiria um pouco a eficiência. Eu acho que 50 milésimos de segundos é um tempo muito rápido para a pessoa ficar tentando burlar, mesmo porque o objetivo do jogo é você treinar sua memória. Assim. Pode até tentar burlar, se o objetivo for tentar burlar o jogo. Mas o objetivo é jogar o jogo e acho que para um humano normal, esse tempo aí, do jeito que é implementado, é suficiente. Era só esse adendo que eu queria colocar e vamos voltar ao vídeo normal. Então é um jogo relativamente fácil de fazer. Você só tem que se acostumar com esses comandos do tkinter, que é o de dar o bind com as tags. Você entender que você está mudando o parâmetro de cor dele para dar essa impressão de que ele está piscando. E controlar a questão do tempo do jogo, que é quando que ele vai piscar, para você deixar fácil ou mais difícil para o usuário. Às vezes você quer que ele realmente pisque rápido para que o usuário consiga, tente memorizar o mais rápido possível e fazer o jogo funcionar. Aí são outras possibilidades para inserir no programa. Mas basicamente o jogo é esse. Deixe nos comentários o que vocês quiserem. Uma coisa importante, tem muita gente pedindo código para mim. Eu não vou disponibilizar os códigos nos vídeos. Eu estou fazendo uma plataforma onde os códigos vão ficar disponibilizados. Eu peço só um pouco de paciência para que eu organize direitinho as coisas da maneira que eu estou planejando. Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.